Pior, eu quero que você vai tomar meio do seu c... Então parem me ajudar. Todo mundo tacando hate no canal desse traficante. Falando ai que não sei o que eu chamei ele de traficante. Chamei mesmo. Opa, rapaziada, vocês estão bom? Vocês estão beleza? Eu tenho que fazer mais um vídeo sobre, até porque, pelo amor de Deus, né, doido? Eu vou dar um contexto do que tá acontecendo aqui. Há mais de um ano atrás, literal, eu fiz um vídeo falando sobre um certo alguém, né? Porque ele tava fazendo coisas muito peculiares, digamos assim. E pelo visto ele voltou a fazer, então, né? Bora falar sobre isso. Eu vou separar esse vídeo em capítulos, então caso você queira literal saber sobre essas tais pessoas, eu vou literal botar capítulos pra caso você queira, né, pular pra essa tal pessoa ou ver. Então é isso, só queria avisar, então simbora pro Exposed falar sobre esses tais, né, criminosos. Bora falar primeiro dele, Pedro Lucas. O Pedro Lucas é um cara que já tá mais de um ano falando merda, então ele continuou depois de meses. Então simbora para as primeiras prints. E literal, todas as prints que eu mostrei lá no início, literal, estão tudo aqui nesse vídeo. Pelo menos eu vou tentar, né? Primeiramente iniciaremos no contexto da print que eu vou mostrar bem agora. Bem, e o Pedro Lucas tem uma conta alt chamada Cavalo. E essa conta alt era a DM do meu servidor antigo. Eu só falo antigo porque agora eu tenho um novo e sempre deixo na descrição, né? Eu sempre tenho coragem de botar na descrição. Então... literalmente ele, como ele era DM, ele literal me perguntou: você vai apagar esse vídeo? Aí eu respondi: não, né? Até que literal, algumas horas depois, meu servidor foi raidado. Adivinha quem? Quem foi? Foi o Pedro Lucas, doido. Foi o Pedro Lucas, mais conhecido como Cavalo, que é a conta alt dele. E rapidamente, em uma conversa que eu já tive com ele literal falou nas divulgações o tal link para meu servidor antigo, que curiosamente não está mais lá. Mas se você ir lá no servidor do Pedro Lucas e um chat chamado Moderato, você pode arrastar até para cima que você vai ver um link de um servidor do Discord. Aperta nele, se você ver uma mensagem suspeita aparecendo que tá aí, esse foi o servidor e as atrocidades que ele fez. Ele tá, entre aspas, reconstruindo isso, mas eu acho que literal só vai ser uma armadilha para literal manipular algumas pessoas. Eu literal tive que censurar, mas ele falou o seguinte na descrição: desejei quem sabe o resto sabe, e o Cauetes e a Lorita, que por sinal ele só escreveu com um T, sendo que a bot literal tem 2 T, mas isso não importa. Literalmente ele falou lá no próprio título do servidor, deu o negócio e literal botou uma foto muito errada que eu não posso dizer e nem mostrar, porque senão o YouTube pode derrubar. Mas saiba que era uma menina com os negócios sem roupa. O Pedro Lucas chegou a esse ponto. E se você for ver atualmente, o servidor literal tá com um nome diferente, como se ele tivesse fingindo, entre aspas, para pegar minha confiança novamente, entre aspas, porque ele não vai conseguir, porque de tanta merda que ele já fez. Rapaz, você acha mesmo que eu vou perdoar alguém que fez bosta? E quando eu mostrei a print da atrocidade que ele fez,
ele falou que eu só tinha uma. Aí quando eu mostrei todas, adivinha o que o safado falou? Exatamente, o cara falou que são provas falsas. E adivinha o que eu fiz depois? Eu literal mandei um vídeo literal mostrando que era realidade mesmo das atrocidades. E aí o que o Pedro fez? Apagou o vídeo. Só que eu tenho as prints tiradas e até o vídeo, que eu não vou mostrar aqui porque eu não censurei as partes. E provavelmente se eu errar uma vez, ele literalmente pode fazer com que meu vídeo caia. E literalmente, sabe, ele apagou, mas o moderator fez com que ele seja, né, descoberto. Porque por algum motivo da coisa que mostra as atrocidades que ele fez no servidor, quando é vazado no próprio servidor do Pedro, ele literal tenta apagar e achar que tá tudo safe, sendo que na verdade ele escreveu que ele tem um moderato, onde mostra todas as coisas que ele faz. Então, indo do moderato, a gente não deixa nada passar. E se ele, por algum acaso, ver esse vídeo, ele vai tentar, muito provavelmente, ou apagar o canal, ou, literal, o moleque vai tentar apagar, literal, né, as mensagens do próprio chat lá, do moderato, só pra tentar, né, disfarçar, entre aspas, as atrocidades que ele fez. Sabe esse sem briga? Então, esse sem briga foi quando a gente literal demonstrou e literal falou que o Pedro estava errado. Aí ele literal, entre aspas, falou que era briga, sendo que não era briga, ninguém tava brigando. E vocês têm que reparar na PN aí, ó, essa tagzinha daqui. E sabe o que essa tagzinha tem de familiar? Bem, eu já lhe digo que essa tag é do servidor do Pedro Invasões. Sim, Pedro Invasões. Pedro Invasões, caso você não saiba, é um servidor e tem um bot que se chama do Security, que ele literal, se você apertar ponto nuke, o negócio literal vai spamar o teu servidor e vai ferrar completamente com o teu servidor. E ele fala que tipo, eu não raidei o seu server, sendo que ele literal tinha ADM no meu server. E caso você não saiba, você só pode literal raidar um servidor caso você tenha administrador no servidor. E ele tinha administrador na conta alt dele no meu servidor. Ou seja, ele era o único que tinha a tag PN do servidor do Pedro Invasões. Ele era o único que sabia raidar e ele ainda por cima era ADM do meu servidor. E então literalmente o cara literal raidou meu servidor, não tem mais como. Inclusive eu vou deixar algumas prints aí passar, porque senão eu ia lotar o vídeo inteiro. E ainda tem mais uma pessoa em si que eu vou ter que falar sobre. E agora vamos voltar a falar do senhor Verme Amarelo. Sim, o Verme Amarelo literalmente voltou a fazer merda. E tipo assim, voltou mesmo. Então bora dar uma olhada nas merdas que ele tá fazendo. João Gamer Trem, olha esse vídeo. E se você se pergunta o porquê ele mandou ver esse vídeo, geralmente eu vou deixar passar alguns segundos desses 3 segundos aí que você já vê. Você já vê o porquê ele pediu pro João Gamer Trem ver esse vídeo. Ô chefe Otto, eu quero que você vai tomar no meio do seu Eu acho que já com esses 3 segundos já deve ter dado uma noção do início que ele literal deve ter feito. Literalmente era literal só para dar esse recado no início que o hater quis fazer pro chefe Otto. Então, literal, o cara só queria que o João Gamer Trem visse, olhasse esse início, esse único, esse
único início, doido. Porque provavelmente esse cara não deveria ter mandado isso à toa, né, doido? Ainda bem que literalmente, né? Isso é pouquinho comparado às coisas que ele vai fazer daqui a pouco, doido. Porque literalmente tem mais prova. Então se liga aí nas outras. Mano, eu usei um programa de imagem para comparar os dois e parece que a anti-Jorage está forjando provas. Olha a diferença. O imbecil não deve ter prestado atenção que essa print foi tirada muito antes da print na onde eu demonstro que meu server, inclusive caso você queira entrar, no link tá na descrição, literal, o do meu server, obviamente, eu impulsionei meu server, tanto que se você for entrar no meu server e ver literalmente o meu perfil, você vai ver que eu tinha impulsionado o meu server em 23 desse mês, literal 2 dias atrás, e literal já tem como perceber, Blue Dude brasileiro era o nome que eu usava. Agora eu tô trocando de nome toda hora, mas dá pra perceber pelo meu perfil o literal que agora eu tô usando DZG Shorts 1 pra o pessoal não se confundir. Literal dá pra ver que tem Nitro, doido. E literal, o mais DZG Shorts é a conta da minha avó, então praticamente, né, eu não preciso explicar por que aquela outra conta não tem Nitro, até porque é dos meus avós e minhas avós, até porque, né, eu não vou querer que, tipo, comprar Nitro nessa conta. Eu não sou desses não, doido. Eu sou de boas. Eu só tô querendo, eu só comprei Nitro na minha conta, doido, porque, tipo assim, essa print foi da onde o Cauetsi tinha tirado a print. Foi tirado muito antes de eu ter feito. Literal, o Cauetsi mandou essa print para mim. Não fui eu que tirei a print. E além de contas, a diferença é que eu tenho Nitro, ele não tem. Então já dá pra perceber que o Jorage não tem neurônios o suficiente para perceber que eu tenho Nitro, doido. Eu tenho Nitro. E o engraçado ainda é que literal, o Jorage tinha criado essa conta muito antes dele postar o Exposed do Delatado e do The End, doido. Ou seja, literal, ele criou essa conta depois do expose do Delatado e antes do expose do The End, doido. Ele mandou um monte de site daquele vocês vão completar, né, aquele negócio lá, e também literal xingando o Cauetsi de 97 formas diferentes. Então essa prova é mentira, até porque, literal, primeiramente, se ele usasse os dois neurônios em si, já dá pra ver que as cores são diferentes. Nem precisa usar um negócio de IA, doido. Se tu usa IA pra diferenciar isso, doido, pra diferenciar isso, essas cores, meu amigo, tu se perdeu. Eu sei que você pode perguntar alguma coisa, mas mano, você perguntar algo que tá muito na cara, aí você já perdeu o meu respeito e o respeito de todos, doido, que é algo bem óbvio, né, rapaz? Então, né, já deu pra demonstrar. Primeiro, a print foi tirada muito antes de eu ganhar Nitro, e eu literal recebi essa print por causa do Cauetsi. E segundo, que fui eu que tirei aquela print dos impulsos, porque aqueles impulsos foi literal praticamente no dia que eu ganhei Nitro. Quando eu ganhei Nitro, eu postei aquela imagem, ou seja, provavelmente a imagem vai fazer 2 dias atrás, no mesmo dia que eu comprei Nitro, doido. Se liga só nessa imagem. Aí, ó, meu servidor, aí, ó. Tem já esse negócio mostrando que eu que impulsionei. Aí, ó, se liga. Tá aqui os negócios de Nitro. Exatamente, fui. E quando você aperta,
23 de outubro de 2025. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Se liga só então. Além de ele voltar a xingar as pessoas e mandar esse tipo de link daqui, isso também já demonstra o quão hipócrita ele é, né, doido? Novamente, como eu tô na pressa, na pressa mesmo, eu literalmente vou deixar algumas provas passar daí e algumas provas até estão visíveis e públicas no canal dele. É só tu ir lá ver. Então é isso, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus, Jesus te ama e até o próximo vídeo. Fui! Opa, só passando aqui no final do vídeo pra dizer que provavelmente eu vou postar isso no dia 26 de outubro desse ano, mas na verdade eu tô fazendo esse vídeo em 25 de outubro, então, né? Esse foi o vídeo, então, falou!